Olá, boa tarde. Como prometido já aí há algumas semanas, hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre cólica. É um assunto que eu sei que gera muita angústia, né, em todo mundo, nas mães, aí desde a gestação, já começa a pensar, o que eu posso fazer para evitar, o que fazer, qual a melhor medicação, qual, né, a melhor maneira, né, de livrar o bebê disso aí, de não precisar passar por isso, né? Então, eu sei que é um assunto que gera muita angústia em todo mundo, e aí por isso que eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. E vou falar para vocês aqui, né, como aprender a identificar se o que o bebê tá tendo é realmente cólica, o que fazer diante da cólica, o que não fazer, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Deixar minha água aqui do lado, porque o negócio vai render hoje. Então vamos lá. Para a gente falar de cólica, primeiro a gente tem que entender o que não é cólica, tá? Então, assim, a prevalência da cólica, ela na verdade é muito menor do que a gente imagina, sabe? O que a gente acha assim, é que todo bebê vai ter cólica, né? E não é bem assim. Quando a gente começa a observar, de fato, assim, né, tentando entender o que as famílias relatam como cólica, na verdade, a maioria dos bebês não tem cólica. O que a maioria tem é a tal da disquesia. E aí eu vou explicar para vocês, né, pra gente tentar compreender a diferença e o que fazer também para ajudar o bebê nessa situação, tá? Então, a prevalência da cólica, ela é muito menor do que a gente imagina, em torno aí de 6 a 40%, ou seja, se a gente pensar assim, em 100 crianças, em torno de 40 crianças vão apresentar de fato a cólica. E as outras 60 não vão ter, então não é uma coisa assim que acontece com todos os bebês, tá? E assim, isso é muito claro, assim, quando a gente começa a entender o que a família tá relatando, né, o que eles acham, né, que é a cólica, a gente percebe que o que a maioria dos bebês tem é a tal da disquesia. E aí, então vamos lá, pra gente entender o que é a cólica, primeiro a gente tem que entender o que não é cólica, tá? Então eu vou falar um pouquinho inicialmente sobre a disquesia para vocês, tá bom? Então, assim, a disquesia, ela é o quê? Ela é aquele espreme, sabe? Que ele fala que a criança fica aquela gemessão que o bebê fica, né? Um esforço, força que a criança faz. Tem família que fala assim, nossa, doutora, mas chega a ficar vermelhinho de tanta cólica. E na verdade isso é a disquesia. Então é essa força, esse esforço, que geralmente dura pelo menos uns 10 minutos. E aí muita família relata o quê? Que tem. Não tem hora, assim, acontece em qualquer momento. E aí. Quando a gente percebe que o bebê tá com disquesia, então assim, é por volta de mais ou menos 10 minutos aí de força, né, esforço, ou às vezes até um choro excessivo, e que termina quando? Quando que resolve? Na hora que o bebê consegue soltar os gases, né, soltar o pum ali, ou então fazer a eliminação de fezes. Ai, mas por que isso acontece? E porque como, né, ajudar a criança e tal? O que a gente precisa entender é que, assim, o intestino do bebê, ele é totalmente imaturo. E tanto o intestino quanto a parte cerebral também. Então, existe uma incoordenação entre o cérebro da criança e o intestino. E a gente fala que, assim, que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, tipo, o cérebro precisa mandar a mensagem lá pro intestino para falar assim, nossa,
precisa, né, soltar as fezes. Porque a gente, como adulto, como que a gente faz, né, elimina as nossas fezes, os gases? A gente sente a vontade. E aí a gente vai e faz o quê? Manda o comando, né? O nosso cérebro manda o comando para que o nosso intestino relaxe a musculatura e aí resulte na eliminação. Então, e aí a criança, ela tem essa incoordenação pura e exclusivamente por imaturidade. Então, o bebê sente vontade, os gases estão ali, as fezes, né, estão ali, a criança sente vontade de eliminar, mas ela tem a incoordenação entre o cérebro e o intestino. E aí, tanto que a disquesia, ela é uma coisa que vai melhorando com os meses, à medida que a criança vai se amadurecendo, que esse intestino vai amadurecendo, que o cérebro vai amadurecendo, o que a gente percebe? Que esses sintomas, eles melhoram. Mas o que a literatura fala? Então, assim, né, cientificamente falando, pode acontecer até os 9 meses. E não tem tempo mínimo de duração dos sintomas. Mas, assim, na prática, o que eu observo bastante? Que geralmente até a introdução alimentar, né, depois que a gente começa com os alimentos sólidos, tudo, a disquesia melhora bastante. Sendo que, assim, a maioria dos bebês, até em torno de 3, 4 meses, melhora muito, melhora, tipo assim, 90%. E aí as crianças que ainda têm vão melhorar aí até por volta do 6º mês, tá? Então, é pura e exclusivamente por imaturidade, incoordenação, né, entre o aumento da pressão dentro da barriguinha do bebê e o relaxamento ali do assoalho pélvico, né, do ânus para soltar. E adianta ficar dando um monte de remédio, né, enfim, remédio para soltar gás, remédio, não vai resolver, porque na verdade não é aquilo que está acontecendo, não é por dor. O que eu geralmente tento orientar as famílias? Que a criança, ela tem, assim, sofre mais quem tá vendo do que o próprio bebê, tá? Então, a gente precisa entender que, assim, o choro é a maneira de comunicação. Então, nem sempre a criança, né, tá chorando, enfim, ou tá ali parecendo que, nossa, que tá sentindo uma dor absurda, mas ele é uma maneira de comunicar. Eu sei que não é fácil, tá? Sei mesmo. E todo mundo tem família que tem criança que sofre muito com a disquesia. E aí tem família que fica assim, ai doutora, mas quando que vai melhorar? Quando que isso tudo vai passar e tal? E assim, não tem o que a gente fazer. Não é ficar dando um monte de remédio para criança que vai resolver, tanto na disquesia quanto na cólica em si. E aí eu vou tentar explicar para vocês aqui como que a gente, médico, faz a diferenciação entre uma coisa e outra, tá? Outra coisa, a gente não deve ficar fazendo estimulação retal, né? Então, assim, né, toda vez que a criança tiver com essa força, com esse esforço, né, esse espreme, ficar estimulando o reto com cotonete ou colocar supositório, enfim. Não deve fazer isso sempre. Em algum momento pode ser que seja necessário? Sim, mas aí né, conversando com o pediatra, é o pediatra que vai orientar e falar quando que esse tipo de conduta deve ser realizado. O que eu observo que ajuda bastante? As manobras de higiene natural. Ajuda, que é o quê? Na hora que a gente vê que a criança está começando a fazer o esforço, né, esse geme todo, a gente posicionar o bebê, né, às vezes afrouxar a fralda, dobrar as perninhas, fazer uma massagem, apoiar a criança, né, de maneira que ela consiga relaxar a musculatura, isso tudo ajuda, tá? Muito mais até do que as medicações. Eu já tive várias vezes, tipo, aqui no consultório, de perceber que a criança, né, tava ali num momento, né, assim, sofrendo aí pra conseguir... Sofrer não, assim, na verdade a gente acha que ele tá sofrendo, mas se observando o esforço, né, da criança em querer soltar os gases, fazer o cocô, e aí, tipo, a gente posicionar o bebê, né, da maneira, tipo, deixar ele mais verticalizado, apoiar as costinhas na gente, dobrar um pouco as perninhas, e aí o bebê conseguir, tipo, solta as fezes e resolve o problema, tá certo? Então, o que a gente tem que observar? Isso, né, se fazendo, primeiro a gente vai tentar
as medidas posturais, né, as medidas naturais. Então, assim, coisa que sem ser medicação, tá? E aí também entra a questão do chá e do pozinho, enfim, eu não vou ficar citando aqui nome de medicação, né, porque não é a finalidade, mas não é esse tipo de coisa que vai ajudar, tá? Então, são as medidas posturais, as medidas aí que a gente chama de comportamentais, isso tende a ajudar muito mais. E exatamente entender, né? Saber diferenciar uma coisa da outra. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a questão da cólica. Deixa eu voltar lá. Então a cólica em si, ela é o quê? Aquele choro mais que dura maior tempo e que não resolve, às vezes, com o fato da eliminação das fezes e nem dos gases. Então, é o que? Antes a gente classificava como um choro de pelo menos 3 horas, 3 vezes na semana, por mais ou menos 3 semanas seguidas. Então, esses critérios eles foram mudando. Os critérios atuais, né, que nós médicos usamos para identificar o que a gente chama de cólica do lactente, eles têm que preencher o quê? Peraí. Então, o que seria a cólica? São períodos recorrentes e prolongados de irritabilidade sem causa aparente. Então, primeira coisa, a criança começou a chorar e tudo, a gente vai tentar entender se não é por outro motivo. Então, assim, será que tá querendo mamar? Né? Deu o peito ou deu a mamadeira, enfim, resolve, né? A criança mamou, resolveu o problema, então não é pura e exclusivamente a cólica. Será que não é frio? Será que não é calor? Será que não é fralda suja? Será que não é sono, né? Às vezes a criança está há muito tempo acordada e aí está sendo estimulada de maneira excessiva. Então, tem também a questão da gente pensar, né? Será que não tá aí com sono, com dificuldade para iniciar o processo de sono? Então, a gente precisa se atentar em relação a isso. A questão do início dos sintomas. Ai, mas por que começa exatamente lá por volta das 2, 3 semanas? E aí depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e vocês vão entender que a cólica, ela tem muita relação com a questão não só da imaturidade intestinal, como maturidade neurológica do bebê. E aí passa esses primeiros momentos aí, né? Tanto que tipo a criança ela tende a dormir mais nos primeiros dias de vida. E aí a gente fala assim que eles acordam para a vida depois. Então tem isso, começa mais ou menos por volta da 2ª, 3ª semana de vida. E, em geral, os sintomas melhoram muito depois, por volta dos 3 meses, sendo que a resolução completa até por volta dos 5, 6 meses. Então, assim, se a gente tem um bebê com mais de 6 meses aí, né, que ainda está tendo crise de cólica, né, assim, choro sem motivo aparente, tudo, a gente precisa investigar se não tem outras causas. E aí, antes da gente falar que realmente é cólica mesmo, né, a gente precisa excluir as outras causas. Então, assim, ver se essa criança, né, mama efetivamente, se tá ganhando peso, se não tem nenhum outro fator que vai fazer que a gente pensar que às vezes esse bebê possa realmente ter um problema de saúde, né, algo que precisa ser mais investigado. Então, assim, essa criança, né, não tá tendo febre, não tá perdendo peso. Será que não tem sinais, por exemplo, de alergia à proteína do leite de vaca, de refluxo? Porque tudo isso pode fazer com que o bebê tenha períodos, né, recorrentes e prolongados de choro, e aí não vai ser pura e simplesmente a cólica, que tem mais a ver com uma questão de imaturidade e que assim simplesmente esperar o bebê crescer que vai melhorar.
Então, a gente precisa excluir, a gente médico, né, fala assim, excluir as causas orgânicas. Isso seria o quê? Excluir problemas reais. Não que a cólica não seja um problema, não é isso. Mas, primeiramente, antes de falar assim, não, realmente é cólica, é a fase de adaptação, tá muito relacionado, né, essa questão da imaturidade. E aí... mas primeiro a gente precisa excluir outras causas, né? Causas mais graves, enfim. Então, o que a gente precisa entender? A causa, né? Mas, doutora, o que acontece? O que causa, né? Quais são as causas, enfim. E aí vem a questão das vezes durante a gestação, né? As mães já começam a se preocupar. Será que tem como fazer alguma coisa para evitar? Como que eu vou saber se o bebê tá com cólica, se não tá? Se precisa, o que influencia, né? Se tem coisas aí para fazer durante a gestação para evitar isso. Então aí aqui agora nós vamos conversar sobre as causas, né? O que tá aí relacionado com essa questão da cólica. A causa ela ainda é incerta. Na verdade, quando a gente vai pensar assim, né, em estudos científicos, tem poucos estudos, né, falando sobre... Porque, assim, fazer estudo em bebê é uma coisa que não é muito simples. Porque, ou seja, vamos supor, como que funciona um estudo, né? Tipo, vai pegar um grupo e vai dar uma medicação e vai pegar outro grupo e não vai dar aquela medicação e aí depois vai comparar os dois. Então, isso é um pouco complicado, porque, assim, né, às vezes não sabe se aquilo ali gera alguma repercussão, né? E a gente tá falando de recém-nascido, de bebês muito pequenininhos. Então, por isso que não tem muita coisa na literatura, mas o que tem eu vou falar aqui para vocês. Então, é um distúrbio multifatorial. O que seria isso? Tem várias causas. Tem os fatores gastrointestinais, né? Existem, sim. Então, tem toda a questão da incoordenação, da imaturidade intestinal, né? Então, a gente tem que pensar assim. Esse intestino, quando a criança está dentro da barriga da mãe, ela se alimenta via placenta, né? O bebê não come nada pela boca. O bebê não come nada. Então, na verdade, ele deglute até o líquido amniótico e tudo, mas, assim, alimento mesmo, né? A criança vai começar a receber depois que ela nasce. E aí, então, tem a questão de uma imaturidade do intestino, e que assim, que depois que nasceu, que vai começar a receber, né, o alimento, que seria aí o colosso, depois o leite de transição, enfim. E aí esse intestino precisa aprender a começar a trabalhar. Então, assim, né, por exemplo, às vezes eu atendo famílias que aí falam assim, doutora, nossa, mas tá fazendo uns barulhos e tal. Gente, mas vai fazer mesmo, a questão da motilidade intestinal, né? E aí sempre depois aí de mais ou menos por volta de 2 semanas que esses choros excessivos, né, que a gente chama de cólica, que são choros por períodos prolongados, sem causa aparente, que eles começam a acontecer. Então, tem os fatores gastrointestinais, que seria o fato aí de incoordenação, imaturidade, né, motilidade do intestino. Tem a questão de às vezes a criança tá engolindo ar em excesso e isso leva a maior produção de gases. Então, seria o quê? Seria o uso de uma madeira, né, por exemplo. É uma coisa que faz a criança engolir mais ar. Às vezes uma pega que não tá tão adequado, o bebê também tá engolindo ar, mesmo mamando no peito. Tem a questão das fórmulas, né? As fórmulas, elas, por mais que elas sejam os melhores substitutos do leite materno, mas elas são feitas de maneira artificial. Então, assim, né? O intestino do bebê realmente vai reagir de uma maneira diferente. Então, as crianças que usam fórmula têm uma tendência maior a ter mais cólica, tá? Tem a questão
da associação com alergias e refluxo, que aí cai naquela parte lá que eu falei da gente saber, né, se está relacionado ou não estar com algo orgânico, que vai depender aí de outros tratamentos. E também tem novas evidências, né? Então tem estudos aí ainda sendo feitos, mas tudo indica que a microbiota, né? Que seria o quê? As bactérias, né? Que povoam o nosso intestino, que povoam o intestino da mãe, que povoam o intestino do bebê. A composição dessa microbiota interfere no fato da criança ter mais ou menos cólica, tá? E aí depois vocês vão entender, porque aí, diante disso, a gente tem as possibilidades de tratamento. E aí, isso são os fatores gastrointestinais, mas tem também os fatores psicossociais e os fatores neurológicos. E aí eu vou explicar o que seriam os psicossociais. Por exemplo, a criança, ela tentando explicar assim para vocês de uma maneira que fique simples. A criança, ela é reflexo do meio que ela vive, né? O bebê é uma extensão da mãe, tá? Então, o bebê nasce, ele não entende, né, que ele tem um corpo, ele não entende que ele é ele, enfim, ele é como se fosse uma extensão da mãe, tá? E aí, a criança, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Então, assim, antes eu tava ali dentro da barriga da minha mãe, né, nadando ali dentro de uma bolsa de líquido, sendo alimentado o tempo todo. Eu estava ouvindo o coração e sentindo o cheiro da minha mãe o tempo todo. E aí agora, enfim, tô aqui sentindo, né, enfim, frio, calor, e, né, com o meu intestino aprendendo a funcionar, um cérebro totalmente imaturo, né, que não entende, e aí tem a forma de comunicação da criança, que é o choro. Então, assim, aí onde que influencia essa questão dos fatores psicossociais? Porque quanto mais a mãe, né, tiver insegura, ou quanto mais essa mãe tiver assim, com problemas, né? O ambiente familiar influencia muito nessa questão da cólica, né? Desse choro excessivo. E aí, doutora, mas como assim? Tá meio confuso, né? Da gente entender. O que acontece? Bebês que estão em famílias, né, onde há uma certa desestrutura, porque assim, é tudo novo para todo mundo, mas na prática, o que a gente observa? Então, assim, mães que estão mais inseguras, mais ansiosas, né? Tudo que a mãe está passando, o bebê vai perceber também. Então, a mãe é muito estressada, às vezes teve uma gestação, né, muito desgastante, passou por muita coisa, e aí agora, né, tá com dificuldade aí nesse início, falta de rede de apoio, enfim, tem muita coisa envolvida, e isso pode influenciar no fato do bebê chorar mais, da criança aparentemente assim ter mais dor, né? E, gente, isso é muito verdade, porque assim, eu atendo consultório, né, enfim, e eu percebo muito isso nas crianças. Famílias, né, onde está tendo uma certa dificuldade a adaptação dessa nova realidade, ou às vezes a mãe está passando, né, por problemas de cunho aí psicológico, às vezes, né, problemas no relacionamento, ou então ansiedade, pânico, insegurança, coisas relacionadas à mãe e ao ambiente familiar. É impressionante, são bebês que choram mais, que demandam mais, são crianças que, assim, né, teoricamente têm mais cólica, mas não é, o que a gente precisa entender, esse bebê não tá chorando e nem se manifestando dessa forma porque ele tá sentindo mais dor que os outros, não é isso, é que a criança, ela vai simplesmente exteriorizar
da mesma forma que ela está percebendo que a mãe dela está, né? Então, ou seja, a mãe está passando por problemas, né? Tem aí toda uma questão familiar, tem coisas psicológicas aí envolvidas. Esse bebê vai chorar mais, esse bebê vai demandar mais, vai ser uma criança que vai passar por períodos aí mais difíceis. E aí, isso é real, é real. E assim, a gente vê que isso é falado, né, na literatura, como os fatores psicossociais estão presentes também nas causas de cólica. E tanto que assim, quando eu tô, né, atendendo alguma família e o bebê tá tendo, né, muita cólica, muito choro excessivo, eu sempre tento entender o que está acontecendo com aquela família, o que está, assim, né, o que está ali envolvido, né? Se tem alguma questão ali psicológica, alguma coisa ali em volta da mãe, da família, enfim, para a gente entender, porque nem sempre o problema está única e exclusivamente na criança, né? E é o que a gente tende a achar, assim, né? Ah, não, mas esse bebê tá com algum problema, não tem lógica, tipo, tem algum problema de saúde grave, porque não tem condição essa criança estar chorando tanto. E aí, quando a gente começa a tentar entender o que está acontecendo na família, a gente percebe, né, toda uma questão de falta de estruturação mesmo, né, de problemas entre relacionamento do casal, ou enfim, alguma coisa ali envolvida. Então, assim, a falta de segurança da própria mãe, uma mãe que é mais ansiosa, a mãe que às vezes, né, tá passando por um puerpério mais difícil e tudo, os bebês tendem a ter mais cólica. E tem a questão neurológica, que esse choro excessivo, né, que a gente chama de cólica, tem muito a ver com a questão da imaturidade neurológica do bebê. E é impressionante, assim, porque eu ouço muito isso, assim, e a gente começa a observar, né, que isso é real. Porque realmente passa os primeiros meses de adaptação, tanto daquele bebê quanto da família, e a cólica simplesmente desaparece. Então, aí a gente começa a pensar, gente, mas o que está relacionado, né, a tudo isso? Uma questão de imaturidade neurológica, né? A criança, ela não... É como se fosse assim, eu tento explicar para as famílias de certa forma assim. O bebê, ele não sabe nem regular o tanto que ele precisa chorar e o quanto ele precisa respirar. Então, o cérebro dele é tão imaturo que até nesse ponto ele sofre, assim, né, de não conseguir nem expressar exatamente, né, o choro, regular o choro com a respiração. E aí é nesse momento que a gente entra em desespero de querer fazer alguma coisa para ajudar a criança de qualquer maneira, porque acha que, assim, tá chorando porque tá num sofrimento intenso, né? Então, tem muito a ver com essa questão da imaturidade neurológica, e a gente percebe que à medida que vai avançando a idade, a cólica simplesmente se resolve e some. Então, vamos lá. Por que que... Tá, então aí falando sobre a questão, né, da desbiose, então um desequilíbrio, né, na microbiota desses bebês pode levar essa criança a ter mais cólica. Então aí falando de novo sobre a questão dos distúrbios da cólica como fator gastrointestinal, né? Então o desequilíbrio aí na microbiota desse intestino gera uma inflamação intestinal, que pode estar mais presente nos bebês que têm mais cólica.
Ah, doutora, mas como que é essa questão da microbiota, né? O que que interfere? Como que a gente melhora, né? O que que a gente faz para prevenir, para fazer com que a microbiota do bebê seja de certa forma mais saudável, né? Então isso vem desde lá da gestação. O que que a literatura fala, né? Então, há as questões relacionadas à mãe, então, alimentação materna durante a gestação, uso de medicamentos durante a gestação, então aí seriam os inibidores de bomba de prótons, uso de antibiótico em excesso, tudo isso pode alterar já o microbioma da mãe, né? Então, as bactérias que povoam o intestino da mãe, e a gente já sabe que essa microbiota, né? Essa flora aí, que a gente fala muito de flora, né? Tipo, a flora intestinal. Essa flora, ela tem interferência, o bebê já tem alterações, né, na microbiota desde o período materno. Então, se é uma mãe que uma alimentação muito pobre em nutrientes, usou muito medicamento, né, durante a gestação, que aí seriam tipo antibiótico, os omeprazol, pantoprazol da vida, a questão do parto, porque a gente sabe que pelo menos o trabalho de parto, né, o parto normal e o trabalho de parto, mas se não tiver jeito de ter trabalho de parto, que tenha pelo menos, se não tiver jeito de ter o parto normal, que tenha pelo menos o trabalho de parto, tudo isso influencia na questão do povoamento, né, do intestino desse bebê de uma maneira benéfica, tá? Então, tem a questão das doenças maternas, né, ou seja, se a mãe já tem doenças inflamatórias intestinais, né, que seria intestino irritável, constipação, a criança tende a ter uma flora intestinal, né, já povoada de uma maneira ruim, tá? E a questão das sensibilidades alimentares, né, então se a mãe ela tem, tipo, intolerância a glúten, lactose, enfim, e aí essa criança também tende a ter as vias de parto, né, que a gente falou, e aí o microbioma do recém-nascido, né, que aí seria as bactérias aí que estão povoando o intestino desse bebê. Então, o que interfere, né, como que a gente pode auxiliar para que esse intestino do bebê esteja povoado por bactérias boas, né? Então, é a questão do pele a pele, né? A criança em contato pele a pele com a mãe, ela já tem contato aí com as bactérias da pele da mãe, e isso de certa forma, né, influencia o aleitamento materno, que protege o intestino desse bebê, tá? A questão de uso de medicamentos, né? Então, por exemplo, se essa criança, tipo, tiver usado antibiótico muito precocemente, enfim, às vezes ficou internado, e aí a gente entra nas questões dos fatores intestinais, né? Então, crianças que tendem a ter mais cólica são os prematuros, são crianças que necessitaram de internação em UTI, crianças que precisaram, né, de intervenções muito precoces aí, esses bebês tendem a desenvolver, né, uma cólica em excesso, assim. E aí entra em questão as sensibilidades alimentares também. O que eu observo, assim, na prática? Em geral, os bebês não digerem bem, né, a proteína do leite, e a gente precisa estar atento em relação a isso aí. Às vezes, poucas mudanças na dieta da mãe, a gente consegue melhorar muito a questão da cólica na criança, tá? Então, a imaturidade do sistema nervoso central, ele pode realmente interferir nesse desequilíbrio da flora intestinal, e aí isso realmente vai levar com que esse bebê ele tenha mais cólica, tá? Assim, resumindo, seria isso. E aí agora a gente vai pensar assim, então agora a gente já tentou entender, né, como que funciona, todas as coisas envolvidas, então assim, não é muito simples, então não é simplesmente nem todo choro é cólica, nem todo choro é fome. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, assim,
que a gente precisa entender, né, se realmente é cólica, será que não é só uma disquesia? A maioria dos bebês o que eles têm é disquesia, né? E aí vamos tentar assim, o que a gente faz que ajuda essa criança? Então, esse bebê se acalma no peito, outras maneiras, né, de resolver sem ser medicando. Ou é uma coisa que é breve, é um choro, uma irritabilidade ali, às vezes mais no final do dia, mas logo passa. Isso é mais comum, assim, né, de acontecer. Então, é isso que a gente precisa entender, conversar e entender o que realmente, né, a família tá achando que é a cólica em si. E aí, o que a gente vai fazer? Sendo cólica mesmo, o que a gente vai fazer? Então, assim, o que a gente vai fazer para acalmar os sintomas, né? Então, aí, de novo, a gente vem falar sobre a questão de falta, né, de estudos de qualidade, assim, qual é a conclusão que a literatura tem em relação a isso. Devido à falta de grandes ensaios clínicos, né, ou seja, devido à falta de grandes estudos disponíveis, né, diferente de outras coisas que às vezes tem muito estudo, então a cólica é uma coisa que não tem tanto estudo de qualidade, então nenhuma intervenção, né, medicamentosa, nenhuma intervenção de comportamento, nenhuma intervenção dietética não tem muito fundamento, tá? Então, dentro da situação, a gente vai entender, né, o que está acontecendo e o que vai ser bom para aquela criança, tá? Então, assim, é disquesia? Tem as maneiras de realmente melhorar. Em relação à dieta, aí eu entro na questão da mãe achar que ela tem que sair excluindo tudo da dieta dela para o bebê, para evitar que a criança tenha cólica. Não é assim que funciona. Na verdade, é algo que é observacional, então é o contrário. A gente vê, né, tipo, tenta observar se determinado alimento a mãe acha que não fez bem para aquele bebê, mas não existe uma lista de alimentos em que todas as mães não devem consumir para evitar cólica, não é assim. Então a avaliação ela é individual e aí cada mãe às vezes vai perceber que determinado alimento, eu comi isso, achei que meu bebê ficou mais irritado nesse dia, e aí a outra vai achar que é outro alimento, então é dessa forma, tá? Não existe uma lista de alimentos em que todas as mães que amamentam precisam evitar, tá? E isso é muito, muito sério, assim, porque a gente as pessoas, né, tendem a falar isso para as mães, né? Que elas têm que sair excluindo tudo, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, e não é assim, gente. Então aí, o ponto principal, tá? A regra. A gente precisa entender que parte dessa dor, ela está relacionada à imaturidade do sistema gastrointestinal e da imaturidade neurológica desse bebê. E a maneira como a família se comporta diante da criança. Então, a maneira como a mãe, né, e as pessoas em volta desse bebê estão se comportando vai determinar para que isso seja mais tranquilo ou seja mais difícil, tá certo? Então, assim, tem como a gente melhorar, tá? Tem coisas pra gente fazer, né? Diante de realmente a gente entender que aquele bebê tá sofrendo muito com cólica e tal, a gente entender que precisa, né, de intervenções, tem como a gente melhorar, tá? E não é ficar entupindo a criança de remédio que vai resolver, tá certo? Então, assim, a gente usa medicação? Usa. Eu prescrevo para meus pacientes? Sim, prescrevo. Mas a gente vai fazer de maneira observacional. Não é ficar dando remédio preventivamente para a criança. Meu Deus, eu vou dar porque senão vai sentir dor. Não é assim. Não é ficar dando remédio ali de 6 em 6 horas para não ter, enfim. Não precisa fazer dessa forma. E também, o que eu observo bastante? Que às vezes medicação demais é até pior, tá? Eu já tive bebês em que, assim, a minha orientação para a família foi:
vamos suspender tudo e a gente vai ver como fica. Porque os medicamentos, eles têm efeito colateral. E um dos efeitos colaterais, principalmente de alguns dos medicamentos que são os mais usados para a cólica, né? Exatamente o efeito dele é piorar a cólica. Então a gente acha que está ajudando, na verdade a gente está piorando a situação dessa criança mais ainda. Então a gente precisa ter esse critério, né, na hora de realmente usar as medicações. Não vai ser bom para todo mundo. A gente tem que saber, né, se para aquela criança, naquela situação, vai ajudar, tá? E aí é muito feeling, assim, sabe? Não é sair usando tudo, tipo, não é sair medicando toda hora. E aí, aqui eu falo sobre a questão de acompanhamento, né? Porque, ou seja, é esse bebê estando bem assistido que a gente vai saber se essa criança, né, realmente precisa ou não, se aquilo que a gente está fazendo está sendo benéfico para ela ou não. E aí vamos ali dosando, né, as coisas que a gente está fazendo com a intenção de melhorar, tá bom? Outra coisa, outro ponto que eu vejo as mães sofrendo em relação a isso, né? Porque assim, nossa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí, ou seja, tudo que a mãe não precisa ouvir, ela acaba ouvindo. E uma das coisas que tem pessoas maldosas aí que vêm falar pra mãe é que, é seu leite que tá fazendo mal pra ele, tá? Então, isso não existe. O leite materno é a melhor fonte de alimentação para esse bebê. Ou seja, a gente interromper o aleitamento não é a solução, tá? E nem, então não tem que ter nenhuma mãe se culpando, achando que estão me falando que é meu leite que tá fazendo mal para ele e tal. Isso não existe, tá? O aleitamento ele nunca deve ser interrompido com a finalidade de melhorar a cólica. Então tem aí agora falando um pouco de tratamento, tem as medidas posturais, né, comportamentais que a gente fala. Então o que esse bebê precisa? Esse bebê precisa de conexão, né, ele precisa de cuidado. E aí, conexão que eu falo assim, com a mãe, com a família. Então a gente tem que tentar estabelecer uma certa rotina, né, de banho, de sono, de passeio, de outras atividades. Eles gostam de ficar, tipo, agarradinho, então segurar esse bebê, né, mais apertadinho, segurar, tipo, com a cabecinha, com a barriguinha pra baixo no braço, tentar enrolar, né, eles gostam de ficar, tipo, fazer charutinho, eles gostam de ficar, tipo, juntinho, apertadinho, então é o tipo de coisa que também pode ajudar essa criança a melhorar, né? Flexionar as perninhas, então fazer as massagens, né, como se fosse tipo bicicletinha, também ajuda. Banhozinho de ofurô, tudo que for para relaxar o bebê tem sim finalidade e a gente vê melhora. Então, desde sempre, né, tentar estabelecer. E rotina não é para fazer as coisas de maneira engessada, é a gente entender que o que a criança precisa é de sequência. Então assim, acordou de manhã, ou seja, né, a hora do banho, respeitar os horários de soneca, evitar estímulos, né, para essa criança e principalmente no período da noite. Então, tipo, luz ligada, TV ligada, né, um monte de gente conversando e tal. Se isso não, telas, então a gente já sabe que não faz bem pro bebê, né? Mas aí a gente percebe o quê? Que às vezes um ambiente muito cheio de gente, muita gente pegando e tal, isso acaba sendo pior, tá? Então a gente entendeu na verdade o que essa criança precisa é contato com a mãe, né? E aí revezando o colo aí de alguma maneira, porque claro também que a mãe vai, né, se sentir cansada, enfim, tem tudo isso. Mas essa questão, né, da conexão, né, disponibilizar tempo pro bebê, entender que não tá fácil pro bebê também, tá certo? Isso que a gente precisa ter esse olhar, assim, né, que não tá fácil pra criança também. É tudo muito imaturo, tudo muito novo para ela, né? O intestino tá aprendendo a funcionar, o cérebro do bebê tá tentando entender ali tudo o que tá acontecendo e por isso que tem esses períodos aí de choro excessivo.
A questão dos chás, né, e do pozinho, que é a tal da fuchicória, isso não tem nenhuma evidência, não deve ser usado aí por N outros motivos. E aí tem, sim, a questão das medicações, e aí, assim, é lógico, né, que aqui eu não vou prescrever nada para ninguém, não vou nem citar nome de medicamento, mas tem como a gente otimizar, né, essa questão, como a gente já sabe que tem evidência aí em relação a microbioma, né, ou seja, a gente melhorar esse intestino desde a gestação, então, assim, se a gente tiver a oportunidade de usar probióticos, né, para a mãe desde a gestação, isso pode de certa maneira ser benéfico, e os probióticos para o bebê também têm benefício. Eu observo isso na prática, eu uso em algumas crianças e vejo benefícios, assim. Só que é o tipo de coisa que demora um pouco, então a gente tem que ter um pouco de paciência para ver os resultados, mas quando a gente usa da maneira correta, né, como deve ser usado, a gente vê bastante benefício, tá? E aí também, enfim, não vou né, prescrever nada. A gente usa de maneira individual, então é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada para a gente saber, né, quem que vai precisar usar, quem que vai se beneficiar com o uso ou não, até para acompanhar aí os resultados depois que a criança já estiver usando. Então, assim, para finalizar, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é isso, assim, nem todo choro é cólica, sabe? Não tá fácil para a criança também. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Não é ficar entupindo o bebê de remédio que vai resolver, sabe? Ficar, né, tudo ali, tentar medicar. Não é assim que a gente vai resolver, né? A gente precisa entender o que tá acontecendo, saber se não tem nenhum outro problema de saúde aí secundário, tá? E aí, diante disso, a gente vai fazer aquilo que for possível para estar ajudando, né, essa família, ajudando esse bebê. E assim, gente, passa, é uma coisa impressionante. Dura aí alguns meses, às vezes nem isso, às vezes dura semanas, assim, tem algumas semanas mais difíceis e logo melhora. Então, assim, eu sei que é difícil a gente pensar, né, dessa forma, mas é algo que realmente passa. Dura aí um curto espaço de tempo, mas vai melhorar. Então, é ter paciência, é se conectar com essa criança, é muito colo, muito peito, enfim, é isso que o bebê precisa. Eles querem estar junto, eles querem, né, tudo que a gente fizer para tentar ajudar a remeter o bebê para o ambiente intrauterino vai ser benéfico, né, tanto para ele quanto para a mãe. E assim, o choro, ele é uma maneira de comunicação, então nem sempre é uma dor assim incontrolável que a criança está sentindo, nem sempre é fome, nem sempre, enfim. Então a gente precisa tentar entender a criança por este lado, né? Que não tá fácil para ela também, que tem aí infinitos motivos pro choro. A gente vai tentar ajudar de outras formas, vamos tentar ver o que tá influenciando, mas sem querer ficar medicalizando tudo, tá certo? Porque não é dessa forma, tá certo? E aí, enfim, acho que é isso. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisa para tá falando para vocês. Mas cólica é um assunto complicado, porque não tem nada assim muito, não tem receita milagrosa, não tem medicamento milagroso, não tem, tudo assim é na observação, tem coisa que vai muito bem para uma criança e não vai para outra, tem a questão, né, familiar, que eu percebo assim na prática. A questão da família, né? Às vezes, tipo, foi o que eu falei, né? Os fatores psicossociais é algo que influencia muito. Então, assim, a gente tem que ter um olhar não só para o bebê, mas um olhar para a mãe e um olhar para a família também. Porque às vezes o problema realmente não é a criança não tem nada, tá tudo certo. A questão né, às vezes uma desestrutura familiar, um problema entre o casal, enfim, falta de rede de apoio,
A gente precisa tentar entender esse lado também, né? Não ficar só focando em achar que o bebê tem alguma coisa grave, certo? Eu acho que é isso, já foi aqui quase 50 minutos de aula. Eu vou finalizar então pra gente e depois eu volto pra gente conversar sobre outros assuntos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa um like, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo para as outras mães que você conhece que também estão passando pela mesma situação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero ter ajudado.